Há um poder que poucos compreendem, e ainda menos ousam praticar. O poder do silêncio. Vivemos em uma era onde todos falam, opinam e se apressam em explicar o que nem compreenderam. O ruído tornou-se a linguagem do tempo moderno, mas Napoleon Hill, o homem que decifrou a mente milionária, guardava um segredo que raramente compartilhou. Ele sabia que o silêncio enriquece mais do que as palavras. Porque o silêncio é o estado mental, onde o ouro invisível da sabedoria é fundido, antes de se tornar ação. Hill observava que os homens mais poderosos não eram os que falavam mais, mas os que sabiam quando se calar. O silêncio, para ele, não era ausência de som, era presença de energia. Cada pausa, cada momento de introspecção era uma oportunidade de reorganizar o pensamento e recarregar o magnetismo pessoal. A mente que fala demais gasta energia. A que silencia acumula poder. E esse poder silencioso é o que molda a realidade. O silêncio é o laboratório secreto da criação. É nele que as ideias se lapidam, as emoções se decantam e a intuição ganha voz. Hill dizia que o homem que aprende a calar o mundo externo descobre a frequência do mundo interno. E é ali que a riqueza começa a tomar forma. Porque antes de o ouro existir na matéria, ele nasce na mente. E essa mente precisa de silêncio para transmutar o invisível em concreto. Aqueles que buscam prosperidade confundem falar com agir. Mas Hill compreendia que as palavras têm um custo vibracional. Cada vez que o homem fala sem propósito, ele dispersa a força criadora que poderia estar sendo direcionada para seus sonhos. O silêncio não é passividade, é investimento energético. É o momento em que a mente, liberta da necessidade de provar, se alinha com a inteligência infinita que tudo organiza. A mente barulhenta vive em dívida com o tempo. A mente silenciosa vive em harmonia com ele. O barulho exige respostas. O silêncio revela soluções. Quando o indivíduo aprende a silenciar a si mesmo, ele deixa de reagir e começa a perceber. O que antes era ruído, torna-se direção. O que antes era confusão, transforma-se em clareza. E nessa clareza, a intuição, a voz mais antiga e mais sábia, começa a guiar o caminho. Hill costumava dizer que o silêncio é o terreno fértil onde a fé se enraiza. Porque a fé não nasce da argumentação, mas da quietude interior. É no silêncio que o homem aprende a ouvir o próprio espírito e a diferenciar o desejo verdadeiro da ambição vazia. O silêncio o ensina a esperar o tempo certo. E esperar com sabedoria é o que separa os que alcançam de fato dos que apenas sonham. Enquanto muitos acreditam que o segredo da riqueza está nas estratégias, Hill sabia que estava na vibração. E o silêncio é o campo onde essa vibração se eleva. No silêncio, o homem deixa de querer dominar o mundo e começa a dominar a si mesmo. E quando esse domínio é conquistado, o universo se curva. O silêncio, portanto, é a linguagem dos sábios, a ponte entre o humano e o divino. Aqueles que dominam o silêncio não apenas enriquecem financeiramente, mas espiritualmente, porque aprendem a ouvir o que o mundo não diz, mas o que a alma sempre soube. O silêncio é o ouro invisível dos que compreenderam que falar é fácil, mas vibrar é poder. Hill descobriu esse segredo, mas nunca precisou anunciá-lo, porque o verdadeiro poder não se explica, ele se sente. O som invisível do sucesso. O verdadeiro sucesso não começa no som das palavras, mas na vibração do pensamento. Napoleon Hill dizia que toda ideia, antes de se tornar ação, precisa passar pelo estágio do silêncio. É nesse campo invisível que o destino é moldado. O mundo enxerga os resultados, a riqueza, o prestígio, a influência, mas ignora o espaço sagrado de onde tudo isso nasce. O momento em que a mente se recolhe para ouvir o próprio poder. O sucesso fala, mas sua voz é silenciosa. Hill acreditava que o silêncio é a linguagem secreta da mente próspera. Quando o indivíduo aprende a silenciar o mundo externo, começa a perceber a sinfonia sutil da própria consciência. Nesse estado, cada pensamento torna-se uma nota precisa, cada intenção uma frequência de criação.
O homem comum age em ruído, tentando provar. O homem sábio, porém, cria em silêncio, permitindo que o universo responda. O sucesso é vibração concentrada, e o silêncio é o instrumento que a afina. Há uma força misteriosa em quem fala pouco e observa muito. Hill notava que as pessoas mais magnéticas eram aquelas que exalavam uma energia calma, mas incontestável. Elas não precisavam convencer ninguém. Sua presença já comunicava tudo. Isso acontecia porque seu poder interior não estava fragmentado em palavras, estava reunido em foco. O silêncio, para Hill, é o campo onde a energia mental se organiza e ganha direção. O som invisível do sucesso é o que antecede a ação. É o momento em que a mente formula, sente e visualiza antes de manifestar. Hill chamava isso de fase vibracional da realização. O sucesso, portanto, é uma onda antes de ser um fato. O silêncio é o espaço onde essa onda é gerada. E quanto mais puro o silêncio interior, mais clara a frequência da criação. A mente agitada cria ruído, a mente serena cria resultados. O silêncio também é o filtro que separa o essencial do supérfluo. Enquanto a maioria fala por medo do vazio, os grandes realizadores usam o vazio como instrumento. O silêncio é o intervalo onde a sabedoria se manifesta. Hill dizia que o homem que ouve mais do que fala aprende a linguagem da oportunidade. Porque o sucesso sussurra, ele nunca grita. Viver nesse estado é compreender que o poder não está no volume, mas na precisão. O som invisível do sucesso é a vibração constante de uma mente que já decidiu prosperar, mesmo antes de ter provas. É a calma do guerreiro que sabe que a vitória já foi conquistada internamente. Hill chamava isso de tranquilidade magnética, o estado mental em que o silêncio não é ausência de som, mas presença de convicção. Quem compreende o valor desse som invisível deixa de buscar reconhecimento. Ele entende que a verdadeira conquista não está no aplauso, mas na harmonia entre pensamento e propósito. O sucesso não nasce quando você fala dele, mas quando vibra como se já o tivesse alcançado. E esse é o segredo que Hill insinuou, mas raramente revelou. O silêncio é o primeiro som do triunfo. Quando falar é gastar energia. Napoleon Hill costumava dizer que as palavras têm preço, e a maioria fala sem saber o quanto está pagando. Ele acreditava que cada palavra pronunciada carrega uma porção da força vital, e que falar sem consciência é desperdiçar energia criadora. O homem comum confunde comunicação com expressão, fala para preencher o silêncio, não para transmitir poder. E é justamente nesse ruído que se perde o magnetismo pessoal, a força silenciosa que diferencia os que sonham dos que realizam. Hill observava que o excesso de fala é uma das maiores causas de fraqueza mental. A mente que fala demais pensa menos, e a que pensa menos cria menos. Aquele que busca ser ouvido a todo instante se esvazia rapidamente, como um reservatório que não sabe conter a própria água. As palavras, quando usadas em demasia, diluem a concentração. A energia antes acumulada para gerar resultados se dispersa em ruído. Hill dizia que o verdadeiro sábio mede suas palavras como um investidor mede seu ouro. Só fala quando há retorno vibracional. Quando o homem silencia, ele conserva poder. O silêncio é o escudo dos fortes e o abrigo dos sábios. Enquanto o mundo tenta convencer, quem entende o valor da quietude se concentra em compreender. Essa diferença cria uma distância imensa entre o reativo e o criador. Falar é fácil. Sustentar a energia de uma ideia em silêncio é o que exige maestria. Hill via a fala inconsciente como uma válvula de escape da insegurança. Quem precisa se afirmar constantemente ainda não acredita no próprio poder. Aqueles que dominam o uso da palavra compreendem que ela é uma ferramenta vibracional, não emocional. Cada vez que se fala com pressa, o tom denuncia ansiedade. Cada vez que se fala com calma, o silêncio entre as frases transmite autoridade. Hill notava que líderes de mente evoluída não usavam a voz para provar domínio, mas para manifestar direção. O poder da palavra vem do silêncio que a antecede.
A fala precipitada revela a ausência de foco. A mente que fala sem pausa não escuta o próprio pensamento. E o que não é ouvido dentro se perde fora. Hill explicava que o subconsciente é sensível à vibração das palavras. Falar sobre medos e limitações reforça essas imagens na mente. O silêncio, por outro lado, interrompe o ciclo e permite que novas ideias se reorganizem. Falar menos é dar espaço para que o universo complete a frase. Quando você entende que falar é gastar energia, passa a escolher o que realmente merece ser dito. Suas palavras se tornam mais pesadas, mais intencionais, mais magnéticas. Hill chamava isso de economia vibracional, o ato de preservar força criadora para investir em pensamentos que constroem. Quanto mais seletivo você é com o que diz, mais forte se torna o campo da sua presença. O silêncio, nesse sentido, não é ausência, é reserva. Ele não nega a comunicação, ele a eleva. Hill acreditava que todo homem deve dominar o som e o silêncio, como o músico domina a nota e a pausa. A riqueza verdadeira não é feita apenas de palavras sábias, mas da sabedoria de saber quando calar. Porque toda vez que você fala sem necessidade, a vida recolhe um pouco da energia que poderia ser usada para manifestar seus sonhos. E aquele que aprende a guardar poder no silêncio, inevitavelmente se torna rico. Primeiro, por dentro, depois, por fora. O silêncio como laboratório da mente. Napoleon Hill dizia que o silêncio é o lugar onde a mente se torna alquimista. É no recolhimento interno que o pensamento bruto se transforma em ideia lapidada, e a intenção dispersa se converte em propósito. O silêncio não é vazio, é o espaço onde a energia mental se reorganiza. Quem vive em barulho nunca ouve o próprio poder, e quem não ouve a si mesmo acaba sendo guiado pelo ruído dos outros. Hill aprendeu que toda a criação consciente nasce de uma pausa. É na quietude da mente que o invisível começa a ganhar forma. O silêncio é o verdadeiro laboratório da mente humana. Nele as ideias são testadas, aprimoradas e preparadas antes de serem lançadas ao mundo. Hill observava que os homens mais brilhantes que conheceu, empresários, cientistas, pensadores, possuíam o hábito de se retirar em períodos de total quietude. Eles não buscavam distrações, mas direção. Sabiam que a mente precisa de solidão para reorganizar a própria força. O barulho cria confusão, o silêncio cria clareza. Nesse laboratório invisível, o subconsciente trabalha sem interrupções. Hill acreditava que quando o homem silencia, ele se conecta à inteligência infinita. Uma rede universal de sabedoria que responde apenas quando a mente se cala. O silêncio é o canal por onde a inspiração flui. É nele que as soluções surgem, as estratégias se alinham e os caminhos se revelam. Falar ou agir sem antes silenciar é como tentar escrever sem pensar. As palavras podem sair, mas não terão direção. O silêncio também é um espelho. Ele mostra o que a fala tenta esconder: medos, dúvidas, crenças limitantes. Hill dizia que, ao enfrentar o silêncio, o homem enfrenta a si mesmo. E é nesse confronto interno que ocorre a verdadeira transformação. O silêncio revela o que precisa ser curado e fortalece o que deve permanecer. Por isso, quem evita o silêncio continua escravo do ruído, e quem o acolhe torna-se senhor da própria mente. Hill via o silêncio como um processo de destilação mental. Assim como o alquimista separa o ouro das impurezas, o homem que silencia separa os pensamentos úteis dos pensamentos inúteis. Cada minuto de silêncio profundo aumenta o poder de manifestação. A mente, ao se concentrar sem interrupções, acumula energia criadora, e essa energia se transforma em ação inspirada. O silêncio é o espaço onde o desejo se torna fé, e a fé se torna força. Mas esse tipo de silêncio não é físico, é vibracional. Não se trata apenas de calar a boca, mas de acalmar o ruído interno, as comparações, os medos, as exigências. É o silêncio da confiança, não o do medo. Hill ensinava que o homem que silencia porque confia é imbatível, porque sua mente se torna um canal limpo para a inspiração divina.
Ele não fala para convencer, age porque já está convencido. No laboratório do silêncio, a mente deixa de ser apenas uma ferramenta e se torna um campo de criação. Cada pensamento, cada intenção, cada imagem mental adquire forma e força. Hill acreditava que o silêncio é o espaço onde Deus fala em sussurros, e quem aprende a escutá-los nunca mais duvida do próprio caminho. O silêncio, afinal, é o berço das ideias que transformam o mundo. A linguagem oculta do magnetismo pessoal. Napoleon Hill dizia que existe um tipo de linguagem que não usa palavras, mas é compreendida por todos: o magnetismo pessoal. É a força silenciosa que faz alguém ser notado sem precisar chamar atenção. Hill observou que as pessoas mais influentes que conheceu não se destacavam pelo que diziam, mas pelo que emanavam. Sua presença falava antes da voz. O segredo estava na energia, não na expressão verbal. O magnetismo é a vibração do domínio interior, e a linguagem que o transmite é o silêncio. O magnetismo pessoal nasce quando a mente e o coração vibram em coerência. Quando há alinhamento entre o que se pensa, sente e faz, o corpo inteiro se torna um campo eletromagnético de poder. Hill chamava isso de autoridade silenciosa. É o estado mental em que a pessoa não precisa se impor, porque sua presença já comunica força e segurança. Quem domina o silêncio, domina o ambiente, não por controle, mas por influência natural. O erro da maioria está em tentar convencer pelo som, enquanto o verdadeiro poder convence pela vibração. Hill afirmava que as palavras são apenas veículos. O que realmente toca as pessoas é a energia por trás delas. Uma mente barulhenta transmite instabilidade. Uma mente calma transmite confiança. O silêncio carrega uma frequência que a mente humana reconhece instintivamente. É o som da convicção. Hill acreditava que esse magnetismo é construído no silêncio porque é nele que o homem se reencontra com o próprio centro. Quando o ego se cala, a alma fala. E essa voz interior é inconfundível. É ela que orienta as decisões certas, guia as ações precisas e atrai as oportunidades alinhadas. A mente dispersa busca, mas a mente silenciosa atrai. Não há nada mais magnético do que a calma de quem sabe o que está fazendo e confia no próprio ritmo. O magnetismo pessoal também é o resultado da economia emocional. Hill observava que quem desperdiça energia com discussões, explicações e comparações perde o brilho natural da presença. O silêncio, ao contrário, concentra a força vital. A pessoa que fala pouco e observa mais começa a perceber padrões, intenções e sutilezas que os outros não veem. Esse estado de observação consciente transforma a percepção, e a percepção é a base do poder. O silêncio, quando dominado, se torna uma linguagem vibracional. Ele comunica intenção, domínio e sabedoria sem precisar de som. Hill comparava esse estado a um campo magnético invisível. Quanto mais sereno e firme o indivíduo, mais forte é sua influência. É por isso que alguns líderes inspiram apenas com um olhar, porque a energia deles já transmite confiança antes que qualquer palavra seja dita. O magnetismo pessoal não é aprendido, é lembrado. Ele sempre existiu dentro do ser, mas o ruído o encobre. Quando você silencia, essa força desperta. Hill dizia que o silêncio é a voz do espírito em seu tom mais puro. Quem o domina deixa de precisar ser ouvido, porque passa a ser sentido. E sentir é a forma mais profunda de comunicação que existe. O segredo da energia não dita. Napoleon Hill acreditava que toda palavra pronunciada carrega uma vibração, mas o que realmente move o universo é a energia que antecede a palavra. Ele chamava essa força de energia não dita, o campo invisível que se forma antes de qualquer som, gesto ou decisão. Essa energia é silenciosa, mas poderosíssima. É o que as pessoas sentem quando alguém entra em uma sala e muda o ambiente sem precisar falar. O segredo de Hill estava em compreender que o silêncio, quando carregado de intenção, é a forma mais pura de comunicação com o mundo. A energia não dita
É o que os antigos mestres chamavam de presença. Ela não se expressa com ruído, mas com frequência. Hill observava que o homem que domina seus pensamentos e emoções cria ao redor de si um campo vibracional tão forte que os outros o percebem mesmo em silêncio. É a calma que impõe respeito, o olhar que transmite certeza, o silêncio que inspira confiança. O corpo fala, mas a alma vibra, e quem aprendeu a ouvir a vibração dispensa a necessidade de provar. Hill dizia que o universo não responde ao discurso, mas à vibração. Por isso, o silêncio intencional é mais poderoso do que 1000 palavras sem propósito. O silêncio, quando carregado de fé e direção, transforma-se em comando energético. As pessoas que compreendem isso aprendem a falar com a vida sem abrir a boca. Elas não pedem, emanam, não questionam, confiam. E o mundo responde a essa frequência, não à argumentação. A energia não dita é também o campo onde a intuição opera. Quando a mente se cala, o subconsciente, que é a ponte entre o humano e o divino, começa a traduzir impulsos invisíveis em percepções claras. Hill chamava esse processo de comunicação vibracional. É por isso que as grandes decisões da vida não vêm de debates, mas de instantes de clareza silenciosa. É o momento em que você sente o que deve fazer, mesmo sem saber explicar. Esse poder, porém, exige pureza mental. A energia não dita só se manifesta quando o pensamento está livre de dúvida. O silêncio da mente não é vazio, é confiança plena. Hill ensinava que, quando o homem silencia com fé, a energia divina se manifesta através dele. Essa é a verdadeira oração criadora, não feita de palavras, mas de vibração. O silêncio se torna um campo de criação consciente. Há uma diferença profunda entre o silêncio da fuga e o silêncio da consciência. O primeiro é medo, o segundo é poder. Quando o silêncio é usado para evitar o mundo, ele isola. Quando é usado para compreender o mundo, ele transforma. Hill dizia que o silêncio intencional é como uma lente. Ele concentra a luz do pensamento até que ela se torne fogo criador. É por isso que os homens que falam menos e sentem mais parecem mover montanhas, porque suas palavras são precedidas de energia pura. No fim, o segredo da energia não dita é simples. Tudo vibra antes de existir. E quem controla a vibração, controla a realidade. O silêncio é o campo onde essa vibração é ajustada. Hill compreendeu isso, e por isso sua presença inspirava mesmo depois do som. Ele sabia que a mente que aprende a se calar transforma o invisível em destino. Porque o que cria o futuro não é o que você diz, é o que você vibra quando decide permanecer em silêncio. Quando o silêncio se transforma em ouro. Napoleon Hill dizia que o silêncio, quando bem compreendido, tem valor de ouro. Não porque economiza palavras, mas porque acumula poder. Ele observava que os homens que realmente prosperam são aqueles que aprenderam a ouvir o que os outros ignoram. A linguagem das pausas, das intuições e dos sinais sutis do destino. O silêncio é o berço da lucidez. É nele que o homem deixa de reagir e passa a perceber. E perceber, para Hill, era o primeiro passo para transformar qualquer pensamento em riqueza. O ouro do silêncio é a clareza. Quando a mente se aquieta, o ruído das dúvidas se desfaz e as ideias certas emergem com nitidez. O homem barulhento busca soluções no caos. O homem silencioso as encontra no centro. Hill via esse estado como o ponto mais alto da mente criadora. O momento em que a atenção se torna tão precisa que tudo o que não importa desaparece. Nesse foco absoluto, a intuição começa a trabalhar. O silêncio, então, se torna ouro porque filtra o que é ruído e lapida o que é essencial. O silêncio também se transforma em ouro quando o indivíduo aprende a escutar antes de agir. Hill observava que as oportunidades falam baixo e apenas quem tem a mente tranquila consegue ouvi-las. Enquanto muitos correm, o homem silencioso observa. Ele percebe o movimento invisível das circunstâncias, sente o momento certo de agir e raramente desperdiça energia. O silêncio o faz estratégico.
Ele não reage por impulso, responde com precisão. Hill ensinava que o silêncio é a mente em estado de investimento. Cada instante de quietude é como o tempo que o ouro leva para se purificar no fogo, lento, mas inevitável. A mente que se recolhe cresce em poder. O silêncio, nesse sentido, é o trabalho invisível que antecede a colheita. Os frutos externos de um homem são sempre reflexo da qualidade do seu silêncio interno. Mas há outro tipo de ouro escondido nesse estado, a sabedoria emocional. O silêncio permite que a alma veja além do orgulho. Ele impede que a raiva fale em seu nome, que o medo distorça a percepção e que a vaidade decida por você. Hill dizia que o silêncio é o momento em que o ego se ajoelha e a sabedoria assume o controle. A mente silenciosa não busca vencer discussões, busca entender o sentido delas. E essa mudança de foco muda tudo, porque quem entende, domina. Com o tempo, o silêncio se torna uma presença viva. Ele não é apenas ausência de som, mas uma atmosfera de poder. As pessoas sentem essa energia, mesmo sem saber explicar. Hill acreditava que esse é o verdadeiro ouro espiritual, a riqueza de quem aprendeu a confiar no invisível. O silêncio o torna magnético, porque tudo o que é verdadeiro atrai sem esforço. O silêncio se transforma em ouro quando você deixa de precisar provar e passa a apenas vibrar. É quando o pensamento deixa de ser agitação e se torna direção. Hill dizia que a mente em paz é o solo onde o ouro da prosperidade brota naturalmente. E esse ouro não é feito de moedas, mas de consciência. A consciência de que o universo responde mais ao que você cala do que ao que você diz. O silêncio é a fortuna daqueles que aprenderam a ouvir o som das coisas antes que elas existam. O ruído que pobrece a alma. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como uma estação de rádio espiritual. Transmite e recebe o tempo todo. Quando está limpa, sintoniza as frequências mais elevadas, ideias, intuições e oportunidades. Mas quando está sobrecarregada de ruído, perde o contato com o invisível. E é assim que o homem começa a empobrecer, não de dinheiro, mas de clareza, propósito e energia. O ruído é o grande ladrão da alma moderna. Ele ocupa o espaço que deveria ser usado para criar. O ruído se manifesta de muitas formas: conversas inúteis, opiniões alheias, comparações constantes, consumo excessivo de informação. Hill observava que o barulho externo se transforma em barulho interno, e o homem passa a confundir o que pensa com o que escuta. Sua voz interior se enfraquece, e quando o indivíduo deixa de ouvir a si mesmo, começa a viver por reflexo, reagindo em vez de escolher, repetindo em vez de criar. O resultado é simples: quanto mais ruído, menos poder. Hill via o ruído como a forma mais comum de autossabotagem mental. Ele acreditava que a mente que se acostuma ao excesso de estímulos perde a capacidade de concentração, e sem concentração não existe criação. Direções. E o ser humano, mesmo cheio de movimento, sente que não sai do lugar. O ruído dá a sensação de progresso, mas produz apenas exaustão. É o barulho que disfarça a estagnação. Há também o ruído emocional, aquele que nasce das preocupações, das comparações e da pressa. Hill dizia que esse é o som do medo tentando parecer produtividade. O homem agitado acredita que está construindo, quando na verdade está apenas tentando escapar do vazio que o silêncio revelaria. O ruído o distrai daquilo que realmente importa. Ele se ocupa para não se encontrar, e nessa fuga perde o contato com o poder interior. A pobreza espiritual começa quando o indivíduo troca reflexão por reação. Hill acreditava que a mente próspera é essencialmente silenciosa. Ela não precisa responder a tudo, nem provar nada. O silêncio é a marca dos que sabem o próprio valor. O ruído é a armadura dos inseguros. Quanto mais alguém precisa ser ouvido, menos acredita em si mesmo. Por isso, o barulho é sempre sintoma de carência, enquanto o silêncio é sinal de domínio. Hill alertava: o ruído da mente impede a voz da oportunidade. A prosperidade raramente grita, ela sussurra.
E só quem aprendeu a escutar além do som pode percebê-la. Quando o homem se liberta do ruído, sua percepção se expande. Ele começa a notar sincronicidades, pessoas certas, ideias inspiradas. É como se o universo inteiro falasse, mas apenas para quem soube calar. O ruído empobrece porque gasta energia com o que não eleva. Ele vicia o cérebro na dispersão e torna o espírito pesado. Hill ensinava que cada ruído aceito é um espaço a menos para a sabedoria, e cada instante de silêncio é uma semente de riqueza plantada. A mente silenciosa é fértil, enquanto a mente barulhenta é estéril. No fim, o ruído é o oposto da fé. Quem confia não precisa se apressar nem justificar-se. Hill acreditava que o silêncio é o som dos que caminham com propósito. Quando a alma aprende a calar, ela se torna rica, porque volta a ouvir o que o dinheiro jamais poderá comprar. A voz tranquila de quem sabe exatamente onde está indo. A alquimia final, o silêncio que fala com Deus. Napoleon Hill afirmava que o silêncio é a mais alta forma de comunicação espiritual. Ele acreditava que o homem que aprende a silenciar a própria mente descobre um canal direto com a inteligência infinita, uma ponte invisível entre o humano e o divino. É ali, no ponto mais profundo do silêncio, que a fé deixa de ser crença e se torna experiência. O silêncio é o altar onde o pensamento encontra Deus. Hill compreendia que toda oração verdadeira nasce no silêncio. As palavras são apenas símbolos. O silêncio é a linguagem original do espírito. Quando a mente se aquieta, ela abandona o controle, e é nesse abandono que o Criador pode agir. O homem barulhento pede. O homem silencioso recebe. O silêncio não suplica, ele se alinha. E esse alinhamento é o que transforma pensamento em matéria, desejo em manifestação, intenção em realidade. No silêncio, a mente deixa de emitir e começa a escutar. Hill dizia que o universo fala em sinais, mas só o coração em paz é capaz de compreendê-los. É por isso que as maiores revelações não chegam por palavras, mas por sensações sutis. Aquela certeza silenciosa de que algo está prestes a acontecer, aquele impulso interior que guia o próximo passo. Essa é a voz de Deus dentro do homem, e o silêncio é o único meio de ouvi-la. A alquimia do silêncio é a transmutação da dúvida em sabedoria. Quando o indivíduo abandona o ruído da necessidade, o medo se dissolve e a confiança assume o comando. Hill acreditava que, nesse estado, o homem se torna co-criador da própria vida. Ele não luta mais contra as circunstâncias, coopera com elas. O silêncio o ensina a observar, a esperar, a agir no tempo certo, e o tempo certo é o tempo divino. Essa conexão silenciosa também é a cura de toda a ansiedade. Hill dizia que o ruído da mente é a voz da resistência, e o silêncio é o eco da fé. Quando você aprende a habitar esse espaço interior, o universo começa a responder em sintonia. O que era busca se transforma em encontro. O que era incerteza se torna direção. É o instante em que a alma percebe que nunca esteve só, apenas distraída pelo barulho do mundo. O silêncio que fala com Deus é o ponto final e o recomeço de toda a jornada espiritual. É nele que o homem percebe que o verdadeiro ouro não está fora, mas dentro, na serenidade de uma mente que confia e na calma de um coração que sabe. Hill acreditava que os grandes mestres da humanidade não foram os que gritaram mais alto, mas os que souberam ouvir mais fundo. O poder deles não estava no som, mas na sintonia. E é nesse ponto, quando o ser humano entende que o silêncio é a oração mais poderosa, que o ciclo se completa. O silêncio se torna a morada da fé, o campo da criação e a fonte de toda a prosperidade. Hill dizia que o homem que aprendeu a silenciar a mente aprendeu a dominar o destino. Porque Deus não fala com quem grita, fala com quem escuta. E quem escuta em silêncio cria em paz.